Os irmãos, grandes amigos, companheiros de caminhada, como diz algumas pessoas. Mais uma vez estamos aqui no canal de YouTube do Centro Espírita Capitão Vendramini para trazer mais um Evangelho nessa terça-feira. Aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é José Maria. Eu trabalho aqui no Centro Espírita Humildade e Caridade, mais precisamente na Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, que é, como diz o meu amigo Pita, né, o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade. E a gente está, tanto quanto assim, até meio cansado, né? Uma expressão assim, meio cansada, porque nós tivemos, né, a entrega de mais de 80 cestas ontem e hoje, então realmente isso acaba desgastando, né? Mais ou menos igual, para vocês entenderem, né? Mais ou menos igual uma palestra, porque o palestrante, quando dá uma palestra presencial, e às vezes até nessas também online, né? Já aconteceu comigo, você fica muito desgastado, porque é muita energia que a plateia acaba puxando, né? Energias positivas que você tem, né? Porque você está falando coisas boas, então você está emitindo energias positivas. E a plateia acaba puxando aquilo, não é verdade? Então é a mesma coisa quando você faz esse serviço, né, da caridade, de entrega de cestas, de servir um almoço, esse tipo de coisa. Porque aqueles que estão ali são pessoas que não estão necessitando apenas do alimento material. Eles necessitam também de alguma coisa espiritual, eles necessitam de alguma energia, algum fluido, alguma coisa que você tem. Então eles acabam te sugando, né? E a gente fica um pouquinho cansado, vamos dizer assim, mas nada com uma boa noite de sono não resolve. Vamos fazer a nossa prece? Né? Vamos fazer a nossa prece. Então, eu convido a todos a se interiorizar-se, né? Procurar lá no fundo do seu eu, encontrar com Jesus. Eu gosto muito de me lembrar, né, que quando ele encontrou Zaqueu havia subido numa grande árvore que existe lá na região onde Jesus nasceu, e ele disse a ele: desce-te depressa. Por que ele disse isso? Porque ele estava embaixo. Então é como se eles dissessem para nós: eu estou aí, dentro de você. Não há necessidade de me procurar nas alturas, não há necessidade de me procurar nos planos elevados. Eu estou aí, bem dentro de você. Então vamos procurar ele lá dentro e vamos agradecer a esse maravilhoso irmão que o nosso Pai Maior nos deu como governador do nosso planeta, por tudo que nesses bilhões de anos ele tem feito por nós, nos conduzindo pelo caminho da perfeição espiritual e prometendo que nenhum de nós se perderá, nenhum de nós deixará de ouvir. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui irmanados pelo seu Evangelho, tentando entender um pouco mais de tudo aquilo que se chama existência e vida, de tudo aquilo que não pode nos conduzir à evolução espiritual. Muito obrigado a Ti, ao nosso Pai Maior, aos irmãos espirituais que aqui estão conosco, e permitimos a todos, aliás, e pedimos a todos que nos permitam iniciarmos mais um Evangelho aqui nessa página do Centro Espírita Capitão Vendramini. Que assim seja. Muito bem. O Capitão Vendramini nos pede que a gente faça hoje um estudo, né, uns comentários breves sobre o item 67, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, né, que é o livro Palavras de Vida Eterna. Então,
67 ele começa com uma passagem de Tiago, né? Tiago, nas suas epístolas, né, que estão lá no Ato dos Apóstolos, ele diz o seguinte: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Isso foi passado por Tiago, né, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 4. Temos aqui o comentário do nosso irmão Emmanuel, que diz o seguinte: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a assaltarem-te os tecidos e instrumentos físicos, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muitas vezes, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Prestas longas explicações a benefícios da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda a dificuldade, não te lastime, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência. Conserva-te, pois, na força da paciência e, onde estiveres, farás sempre o melhor. Emmanuel. Muito interessante, né? O Emmanuel fez uma relação, vamos dizer assim, né, de tudo aquilo que pode atormentar o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano. E ele colocou nesse capítulo 67, né, do livro, o nome A Melhor Medida. Eu achei interessante porque eu não sei se vocês perceberam, eu sou fã incondicional de Emmanuel. Muito raro eu não citar ele em qualquer fala minha, né? Sempre eu estou, mesmo que seja assim, uma conversa informal com amigos e tal, eu sempre puxo alguma coisa do Emmanuel, porque eu acho ele muito capacitado, né, para comentar coisas do Evangelho, principalmente, né, daquilo que eu costumo chamar de pós-evangelho, que é essa parte, né, do ato dos apóstolos, né, de quando Jesus retornou ao plano espiritual e eles seguiram, né, trabalhando, espalhando a palavra de Jesus num movimento que denominaram de cristianismo. Então, eu acho muito interessante os comentários do Emmanuel sobre principalmente isso. A gente já notou, né, nessa coleção
eu chamo de coleção Pão Nossa, muita gente chama de coleção Fonte Viva, né? Essa coleção de livros do Emmanuel, que foi muito bem escrita, por sinal, mas se vocês prestarem atenção, vocês veem que tem muito poucas passagens de Jesus propriamente. Ele usa mais Paulo, Tiago, Pedro e assim por diante, né? Então é aquilo que eu chamo de pós-Cristo, né? Que é o Atos dos Apóstolos, ou quando eles começaram a trabalhar no cristianismo, né? E nessa lição, por exemplo, ele pôs a melhor medida, porque ele nos chama a atenção para uma coisa muito interessante. A nossa eterna mania, uma mania que nós temos, de potencializar as coisas. Mas não é as coisas boas, não. Oh, se fosse, quem sabe. É a gente potenciar todas aquelas coisas que são colocadas no nosso cotidiano, na nossa existência, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Ontem eu li ainda, né, lá no Face, uma pessoa lá do Paraná, né, e ele diz o seguinte: eu não conheço escola melhor do que o erro. Ele chama o erro de escola. E nós achamos que errar é uma coisa horrível, né? Quando a gente erra, nossa, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que quando erra, né, o resto do dia, mais parte do dia seguinte, é pouco para ela falar daquilo que ela errou. Então, quer dizer, a gente potencializa uma coisa que não é uma coisa tão ruim assim, é uma coisa que é para nos ensinar. Ninguém aprende a acertar sem errar, não é verdade? Você só acerta errando. Você só aprende o que é certo depois que você erra. E essas coisas também que vêm, né, esses acontecimentos cotidianos, eles existem justamente para fazer com que a gente acerte, né? Com que a gente cresça, com que a gente evolua. Porque, olha bem, ele fala aqui numa parte, né, da incompreensão dos nossos parentes, né? Os nossos parentes mais chegados, aquelas pessoas que são mais chegadas a nós. Ele fala da incompreensão deles. Mas faça uma retrospectiva aí no seu cotidiano, no seu dia de hoje, nesse dia de hoje, nessa terça-feira. Pense direitinho e procura lá para ver se você não deixou de compreender uma pessoa. Se você não deixou de julgar erradamente uma pessoa. Porque quando você julga uma pessoa errada, é uma incompreensão. Não é verdade? Você não compreende a pessoa. Quinta-feira passada, eu saí, né? Fui fazer um trabalho aqui, né? Um trabalho lá da entidade da qual eu sou presidente. A gente recebeu de doação uma grande quantidade de ovos e eu fui entregar alguns, né, em certas casas, né? E tem uma certa assistida que eu sou assim meio, sei lá, meio ressabiado com ela. Eu acho que, entendeu? Ela não precisa, qualquer coisa assim e tal. Eu falei, eu vou levar na casa dela, né? Porque não dava para todas as famílias assistidas que nós temos. Então eu selecionei, porque a gente já tinha ganhado anteriormente, eu selecionei aqueles que não tinham ganho ainda e fui. Bom, então eu peguei e selecionei essa senhora. Eu vou lá porque eu quero ver se realmente, né, ela necessita dessa ajuda que a instituição dá para ela. Cheguei na casa, bati, não saiu ninguém. Um vizinho, eu perguntei a ele, e ele me informou que não conhecia a determinada senhora. Vi a ele, né, as características físicas dela, ele falou assim, não, nunca teve pessoa dessa forma aí. Eu peguei e já fui, né, pensando horrores, né, realmente, né, alguma coisa está errada, porque ela manda, ela deu esse endereço, né, e tem um pessoal lá que a gente manda a cesta via motoboy,
então o motoboy entregar naquela casa, então ela deve estar vendendo a cesta para essa pessoa. Olha o que eu já pensei, ela está vendendo a cesta para essa pessoa, né? E ela não precisa da cesta. Cheguei lá na instituição, peguei o cadastro dela, fui verificar, né? Vou ver se tem algum telefone, alguma coisa que eu vou ligar para ela e pedir para ela vir aqui e me explicar essa história. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi que o endereço que eu estava dela estava errado. Ela tinha um endereço realmente na instituição, mas ela já tinha alterado o endereço. Quer dizer, ela tinha morado há muito tempo atrás nesse endereço que eu fui, e ela estava morando no outro. Então, olha para vocês verem, em vez de eu pensar na coisa como se fosse um engano, eu já pensei que fosse malandragem da pessoa. Né? E o que não era, porque na realidade era outra coisa, né? Então eu estou até para fazer outra sindicância lá na casa dela, mas eu já tenho certeza que todas as minhas dúvidas foram erradas. Agora, para que isso? Por que eu vou ficar com essa prevenção contra a pessoa? Então é a mesma coisa, acontece com a gente, né? A gente tem essa mania de potencializar certas coisas que não há necessidade nenhuma de ser potencializadas, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Há uma história antiga, até ela é feita em forma de piada, né? Pode ficar tranquilo, Alexandre, eu vou falar ela aqui, mas de uma forma bem clara e sem infringir, né, as normas da doutrina espírita. Mas um certo cidadão, ele viajava por uma determinada estrada à noite, né? Uma estrada deserta, e seu pneu furou, o pneu do seu carro furou. Ele pegou, saiu do carro, abriu o porta-malas para fazer a substituição do pneu e notou que o carro dele estava sem macaco. Ele lembrou que o macaco tinha quebrado e ele tinha deixado para arrumar. Então ele estava sem o macaco. Ele falou, e agora? Como é que eu faço? Nesse fim de mundo. Opção 2. Ligar para o seguro, né? Porque hoje todo seguro tem aquela função, né, de te mandar um socorro quando acontece isso. Manda um guincho, ele vai lá, troca o pneu para você e beleza, ele levava o pneu. Quando ele pegou o telefone, nenhum, né, ele tinha dois chips, nenhum dos chips dava sinal. Ele falou, agora eu tô perdido mesmo, eu vou ter que dormir nesse local aqui, será? Ele olhou assim, ele avistou uma fazenda. Uma sede de uma fazenda. Um pouco longe, mas dava para ir até a pé. Ele olhou e interessante que essa fazenda tinha um terreirão grande, né? A gente chama de terreirão, que é onde seca café. O cara devia ser cafeicultor, apesar de ele não conseguir saber, né, o que estava plantado ali por perto. Ele não conseguia porque a noite está muito escura. Ele olhou, né, viu aquele terreirão, porque estava todo iluminado, falou, eu vou até lá. Porque todo cafeicultor, todo aquele que planta café tem um trator, e trator deve ter, né, tem que ter um macaco. Eu vou até lá. Aí ele começou a andar, de repente parou e falou assim, nossa, mas olha para você ver, já é altas horas. O pessoal lá deve estar dormindo, nem vão me atender. Mas ele olhou de novo e viu na sede, né, que todas as luzes estavam acesas. Ele falou, não, peraí, ninguém dorme com a luz acesa do quarto acesa, né? Pelo menos do quarto tinha que estar apagada. Não, tem gente lá assim, eu vou. Começou a caminhar de novo. Dali a pouco ele parou e pensou, e se esse trator não tiver macaco? Porque geralmente esse pessoal, para tocar pneu de trator, se for o dianteiro não precisa macaco, porque ele se equilibra. Se for traseiro, eles geralmente calçam com toco. E se esse trator não tiver macaco? Aí ele pensou, não, mas espera aí. Provavelmente esse cidadão tem um carro, uma caminhonete para ele ir para a cidade. Nessa caminhonete deve ter macaco. Aí ele continuou andando, de repente ele parou e falou assim, e se o macaco da caminhonete dele também tiver estragado? Pensou, não, mas é melhor eu ir.
verificar que pode não estar. Andou mais um pouquinho, parou, falou assim, mas espera aí. E se eles não quiserem atender a porta? Não quiserem me abrir a porta? Ele estava a ponto de voltar quando ele pensou nisso, mas ele falou, não. Pessoal, geralmente, assim do interior, esse pessoal agricultor, são muito solidários. Ele vai abrir a porta assim. Aí ele continuou, parou de novo, falou assim, mas e se a caminhonete dele nem o trator tiver macaco? Ele estava a ponto de voltar de novo quando ele pensou, falou, mas peraí, tem um outro detalhe. Ele deve ter um telefone rural. Eu peço o telefone emprestado, ligo, né? Ligo para o meu seguro manda um guincho aqui para me socorrer e tudo bem. Continuou a andar. Quando ele deu mais uns passinhos, ele parou e pensou assim, mas e se esse telefone dele não for ligado à energia, for a bateria e a bateria estiver descarregada? Só que nessa altura ele já tinha chegado à casa. E a pessoa já tinha identificado, né, pelo ladrar dos cães, né, pelos cachorros, fazia aquela algazarra toda, né, eles já tinham notado que tinha alguém na porta, a pessoa, o dono da casa já tinha abrido a porta, olhou para ele e falou, pois não, o que o senhor deseja? Ele olhou para ele e falou assim, olha, eu não preciso nem do seu telefone e muito menos do macaco dos seus carros, tá? Boa noite, e virou e foi embora. Geralmente nós somos assim, entendeu? A gente potencializa uma coisa, né, que na realidade não há necessidade, né? E o Emmanuel, no seu comentário, como também na escolha do versículo, né, do Atos dos Apóstolos, para exemplificar, para ilustrar esse capítulo 67, a melhor medida, ele, tanto no versículo como no seu comentário, ele nos aconselha o quê? A paciência. Olha o que ele fala aqui, bem claro, né? Para toda a perturbação, a paciência é a melhor medida. Então a paciência é que pode nos ajudar em todas essas vicissitudes, vamos dizer assim, do nosso dia a dia. Paciência com o parente que não nos entende muito bem. Paciência com as lutas do dia. Paciência com os erros das lutas do dia anterior. Paciência para nos corrigirmos. E tem mais um detalhe, né? Que eu acredito até que foi mais isso que levou o Emmanuel a usar a paciência nessa melhor medida. Todo paciente é resignado. Toda pessoa paciente é resignada, porque a paciência, ela é um dos caminhos da resignação. Então, se você se resignar diante das coisas da vida, diante dos atropelos do dia a dia, você vai ver que você vence a todos. Eu gostaria de fazer uma observação, que às vezes a gente fala em resignação, então vem aquela pessoa parada, que aceita tudo. Olha, o resignado, ele não precisa necessariamente ser aquele tipo cidadão carneirinho que aceita tudo. Lógico que não. Porque, afinal de contas, o resignado é um espírito em evolução. E nós, espíritos em evolução, né, nós queremos evoluir, e não só materialmente, não só espiritualmente. Às vezes a gente quer evoluir materialmente também. Isso é uma das características do nosso estágio na escala evolutiva e da nossa vontade de evoluir, né? Mas tudo, porém, como dizia, né, o nosso querido amigo Paulo de Tarso, com disciplina e ordem.
e com paciência. Ah, eu não consegui aquele emprego, paciência, né? Como dizia um amigo meu lá de Guaxupé, nosso querido Ismael Batista da Silva, né? Se você não conseguiu o emprego que você almejava, paciência, não era aquele que estava reservado para você está reservado outro melhor. Se você não conseguiu se matrimoniar com a menina dos seus sonhos, né? Aquela que povoou os seus sonhos, que te encantou, que toda vez que você ouvia uma música do Antônio Marcos, você se lembrava dela, paciência, não é ela que é a sua companheira ideal. Agora, como eu disse, né, a gente costuma passar o carro na frente dos bois, né? A gente costuma potencializar as coisas. Aí o que você faz? Você quer de qualquer forma aquele emprego. Quando você está lá dentro, você vê que ele não é nada daquilo que você pensava. E às vezes você nem tinha aptidão e nem tem, vamos dizer assim, traquejo para aquele tipo de trabalho. Talvez a menina dos seus sonhos não é aquilo que você pensava. Talvez o certo seria você procurar a pessoa com a qual você fez um contrato lá do outro lado da vida, de caminhar juntos da presente existência para evoluir junto. Porque tem um amigo nosso, né, que fala, né, ele tem uma palestra muito bem explicada, que o casamento é um projeto, e às vezes a gente burla esse projeto. A gente está com um projeto para N e acaba se matrimoniando com M. Isso costuma dar alguns probleminhas, né? Isso aí é assunto para outra conversa nossa, não vamos alongar muito nisso, né? Mas o nosso amigo Emmanuel foi muito feliz quando escolheu para nos aconselhar que a melhor medida para tudo que nós vamos fazer na vida, para tudo que a gente precisa fazer na vida, é a paciência. Tá complicado a vida, como diz um amigo meu aqui de Varginha, tá ruim, não reclama não que pode piorar. Então eu acrescento nessa frase dele, usa a paciência. Usa a paciência para que melhore. Porque é através da paciência que você vai conseguir corrigir tudo aquilo que você acha que está ruim agora e que na realidade não está. É o que você necessita. É a sua necessidade. Eu gosto sempre de frisar isso. A espiritualidade nos atende em nossos merecimentos? Sim. Em muitos casos. Porque na maioria dos casos, ou 100% dos casos, primeiro nós vamos ser atendidos nas nossas necessidades. Se a minha necessidade é ter poder aquisitivo menor, é aí que eu vou ser atendido. Isso me impede de tentar conseguir um emprego melhor, ganhar mais, etc. Não, muito pelo contrário. Como eu disse antes, nós somos espíritos em evolução e a gente quer evoluir, inclusive, materialmente. Então, não impede nada de você tentar. Mas tenha paciência e tenha resignação se você não conseguir. O que não pode é você se revoltar, né? Falar, tá louco, a coisa para mim é difícil, a minha vida é muito complicada, a vida dos outros é tão fácil. Tenha paciência. Como dizia lá no meu querido Campo do Meio quando eu era criança, devagar com andor que o santo é de barro. Vamos com calma. E vamos com paciência. Então, meus queridos irmãos, esta é a lição que nós temos hoje, né? E o que nós tiramos dela? O que nós tiramos, desculpe, dela? O que fica para nós? O que fica para enriquecer ainda mais o nosso aprendizado, enriquecer ainda mais o nosso processo evolutivo?
quando tudo tiver desabando, como se diz, né, desabando sobre você, paciência, porque pode mesmo. Lembre-se de Jesus, lembre-se do Mestre Divino, mas olha para vocês verem, essa lembrança que eu vou pedir, que eu vou conclamar a todos nós a fazer, não é tão miraculosa, não é tão grande, não precisa ser tão evoluído como Jesus para fazer. Lembre-se dele quando ele estava à beira-mar e trouxeram-lhe a mulher adúltera. E lhe disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que podemos fazer? Ele se abaixa e começa a escrever na areia. Parece até, né, que ele estava pouco lixando para aquilo que eles estavam falando. Né? Dá a impressão que ele não deu atenção nenhuma para aquilo. Mas é o contrário. Como espírito evoluído que era, Jesus sabia muito bem, desculpe usar a sua paciência. E era o que ele fazia naquele momento. Se ele fosse impaciente, igual a todos nós, o que ele teria feito? Nossa, mas ela fez isso, mas que é isso? Não pode, que isso é contra a lei manda isso, então faz isso. Não. Ele simplesmente abaixa e começa a escrever. Para quê? Para que ele não entre na sintonia daquele pessoal, para que ele mantenha a sua sintonia acima do aquele pessoal todo que estava ali. E isso a paciência faz conosco. Quando tudo estiver desabando, quando tudo parar para parecer que vai cair sobre a gente, que vai, como se diz, ter a maior catástrofe que possa ocorrer, lembre-se da paciência. Exercite a paciência. Aí você vai ver que com ela é realmente a melhor medida, como diz Emmanuel. Para encerrar a nossa conversa, eu gosto muito de me lembrar daquele caso, né, aquela história do menino no convés do navio. Um grande transatlântico atravessava o mar quando ele foi apanhado de surpresa por uma grande tempestade. E aquilo ele ia para um lado, ele ia para o outro e se debatia. Um dos passageiros estava lá, né, no seu apartamento, né, no seu local lá, e começou a passar mal aquele negócio. Ele olhou aqui, as ondas vinham até ali naquela janelinha que eu esqueci o nome, né, que batia ali. Ele falou assim: Jesus do céu, já que eu vou morrer, eu vou subir lá em cima e me atirar no mar. Vamos todos morrer mesmo, não vamos escapar dessa. E ele sai pelos corredores, bate daqui, bate dali, vai, sobe. Quando ele chega no convés, tem uma criança lá no convés, na maior tranquilidade, brincando com seus brinquedos. Ele olha e fala assim: menino, o que você está fazendo aqui? O menino vai para ele e fala: você não está vendo? Estou brincando. Mas você não tem medo? Ele fala: você não tem medo da tempestade? Você não tem medo dessa coisa errada toda? Ele falou: não. Tenho medo não. Ah, por que você não tem medo? Porque meu pai é o capitão desse navio e ele está no comando. Eu tenho certeza que ele não vai deixar nada de mal acontecer. Paciência, meus amigos, porque Jesus ainda é o governador do nosso planeta. Ele ainda está no comando e podemos ter certeza absoluta: ele não vai deixar nada de mal acontecer conosco. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Se nós estamos passando por tribulações 1000 no momento, é a nossa necessidade. Exercitamos a paciência para que tudo isso passe. Para que tudo isso passe. E a gente possa, em breve, termos dias melhores. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui
recordando os seus ensinamentos. Obrigado à espiritualidade maior que não nos desampare e sempre está conosco. E pedimos a esses irmãos espirituais que quando estivermos a ponto de explodir com as tribulações da vida, essas que nós potencializamos, fazendo elas maiores do que realmente são, que possamos nos lembrar de Jesus escrevendo na areia e possamos ter paciência e resignação frente às vicissitudes da vida. Um abraço a todos, Jesus os abençoe. Quem sabe, em breve poderemos nos encontrar numa outra ocasião presencialmente. Muito obrigado.